aqui falando sobre assuntos aí pertinentes ao município, política, enfim, aqui é um bate-papo. Bom dia, Saide. Obrigado por comparecer aqui ao Acordando com as Notícias da Web Rádio Petrolândia. Bom dia, Cis, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cis, bom dia a todos os ouvintes que aqui estão nos acompanhando. Eu que agradeço aqui o convite. Estou aqui para poder a gente realmente conversar um pouco, bater um papo sobre os assuntos aí do nosso município, né? Mas desde já agradeço aqui o convite. E aqui estamos, cara, pronto, preparado e querendo. Ok, isso aí. Saide, antes de mais nada, eu gostaria de puxar um pouquinho assim sobre você, né? Você foi uma pessoa assim que foi chegando, sempre atento aos assuntos do município, aos assuntos políticos, né? Gravando seus vídeos, e de repente você estoura, né? Você estoura na eleição de 2000, né? 2000, onde chegou a ser o segundo vereador mais votado, né? Essa pretensão sua, né? Como é que começou assim suas pretensões em se preocupar com a cidade, se preocupar com as coisas do município, ficar atento, fazendo também suas denúncias, elogiando na hora que é para elogiar, criticar na hora que é para criticar? Como é que surgiu assim esse Saide Souza? Bom, assim, boa pergunta, cara. Começou em 2014, quando eu, recém-chegado, acho que cheguei em 2013 na cidade, né? Trabalhava viajando, trabalhava com CLT, né? Na construção civil. E estava no Rio de Janeiro, e lá estava fazendo uma obra lá, que era uma refinaria, e houve um problema quando lá fui detido, passei 15 dias, né? Lá, detido, por conta de uma denúncia que fizeram minha aqui. E essa denúncia, cara, eu vejo que foi Deus purinho, Assis, porque assim, uma pessoa que nem eu, que vivia trabalhando, que tinha meu salário, em 2009, 2010, eu já ganhava já os meus 10 mil, 9 mil salários na construção civil, como encarregado civil. E houve-se uma denúncia, né? Dizendo que eu era traficante, que eu era o bambambam, e mandaram essa denúncia para a empresa. Inclusive essa denúncia dizia que eu estava foragido, que não tem endereço fixo. E quando eu fui pego pela polícia, lá no Rio de Janeiro, eu estava com endereço fixo, fui pego na porta da empresa e não entendi, mas tudo bem. E depois, né, logo mais tive um tempo dentro da comarca para poder refletir. Comecei a refletir, foi lá onde encontrei o meu Salvador, né? Foi onde eu conheci o meu Jesus e acabei me convertendo, né? Me arrependo, Assis, por ter me convertido naquela época, que hoje, se fosse para escolher, eu tinha escolhido nascer no berço, né? E de lá para cá eu entendi, fui falando. Nasceu no berço como? Evangélico, né? Sim. Evangélico, né? Entendi. E assim eu comecei a entender. E com 15 dias, né, já tinha entregado minha vida a Cristo. E com 15 dias depois eu fui liberto, né? Deus me tirou de lá. Porém me tirou assim, com a revolta, com a sede de justiça, né? Para com os que injustiçados, que aqui a gente vê na nossa cidade hoje, que infelizmente muitas pessoas são perseguidas, são injustiçadas, são pessoas que, em todos os fatos, em todos os aspectos, sabe assim, são pessoas que você vê que a gente nota, né, a perseguição em todas as áreas. E aquilo ali mexeu comigo. Quando cheguei aqui em 2013, eu comecei não mais querer. Disse, Deus, se for da tua vontade, eu vou ficar aqui. Então eu comecei assim, a não mais querer viajar, né? Foi quando eu consegui uma vaga de emprego aqui no canal da Transposição. Trabalhei lá por um bom tempo. E quando chegou em 2014, já lá na empresa, algumas pessoas que trabalharam comigo lá, lá a gente começou a fazer... Aqui na Transposição. Na Transposição.
A gente começou a fazer lá, detectar pessoas, né, funcionários que trabalhavam com a gente, com dificuldade, mesmo trabalhando, ganhando seu salário, a gente notava e chamava para conversar e detectava a necessidade daquele colaborador. E aquela necessidade, cara, chamava atenção. Então eu acabava reunindo como encarregado, o líder, né, da equipe, reunia as pessoas e pedia para que as pessoas no dia seguinte trouxessem 1 quilo de alimento, quando detectavam que era fome, a necessidade daquela família, quando detectavam que era algo específico, como a gente fez campanha lá para poder comprar redes para as pessoas que dormiam no chão. Então isso começou a mexer comigo. Eu trabalhei em 2013 dessa forma, com uma ação, uma ação social, cuidando das pessoas que estão até mesmo de fora. Foi quando o Dr. João, né? Dr. João se candidatou a deputado e acabei tendo a oportunidade ao lado do Dr. João, né? Para poder trabalhar mais com as pessoas. Foi onde eu comecei a conseguir uma consulta para uma pessoa, uma cirurgia para uma pessoa, enfim, a cuidar de pessoas. E via pessoas que tinham 5 anos, 6 anos, e precisava de uma simples cirurgia letiva e não conseguia, né? Não conseguia, era muita demora, muita democracia. E eu conseguia lá, junto com o Dr. João, fazer esse trabalho. E comecei a notar a alegria das pessoas no coração por ter essa situação resolvida, seu problema resolvido, né? E eu comecei realmente a entender. Foi quando em 2015 as pessoas começaram, cara, por que você se candidata a vereador? Eu disse, não é esse o meu propósito, mas se for o propósito de Deus, amém. Quando foi em 2016, trabalhei em 2014, 2015, 2016, aí veio a oportunidade da gente se candidatar a vereador, o qual não obtive o quantitativo de votos, né? A minha campanha, como você sabe, todos sabem, sempre foi uma campanha limpa, uma campanha de cuidado, de zelar das pessoas, da cidade. E aí a gente tirou 354 votos. Aliás, perdão, 333 votos na primeira campanha. Isso em 2016, né? 2016. E por 14 votos a gente não conseguiu comejar o pleito. Né? Porém, aí eu fiz diferente. Eu dizia, Deus, se for para mim estar aqui, eu quero ser diferente. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar lutando, eu quero continuar fazendo esse trabalho. E continuei. 2016 comecei com meus trabalhos, continuei, aliás, 2017, 2018, quando foi em 2019, intensifiquei um pouco mais o meu trabalho, cuidando, zelando da população. Foi quando chegou 2020, a gente se candidatou e conseguimos aí, como você já falou, o 2º lugar, né, que para mim, assim, o primeiro lugar. A pessoa ganha uma eleição dentro da cidade, sem gastar nem um centavo na verdadeira compra de voto, né? Que é normal e é natural para algumas pessoas dentro do país, não só de Petrolândia. Desde que o mundo é mundo. E assim, Assis, a gente gasta nas políticas o básico, que é com combustível, é um lanche, uma comida, enfim, esse tipo de situação. E a gente veio ser aí o 2º mais votado, e na minha concepção, o 1º mais votado da história assim, de Petrolândia. Porque quando foi para mim entrar nas políticas, algumas pessoas disseram, como é a história, tu, já estava trabalhando já de pedreiro, né? Tu um pedreiro na política, tu tem 200 mil para gastar? Eu disse, tenho não. 200 mil. Tu então não invente não. E eu dizia, meu Deus, aquilo me frustrava, me deixava triste. Aí quando eu dizia, meu Deus, 200 mil, eu sentia de Deus, a voz de Deus nos meus ouvidos, dizia, eu estou no negócio, fique em paz, fique tranquilo e apenas confie. E foi o que eu fiz, né? Confiei. Foi quando abriu as urnas, minha esposa, que está aqui do lado, ela disse, a gente estava em casa reunido com a família, amigos, e ela disse, deu certo, você entrou, você conseguiu. Eu olhei assim, sem acreditar, a ficha demorou em média de 5 minutos para poder cair. Para poder as pessoas me pegar nos braços daquela vitória, comemorar junto comigo, eu sem entender. O que eu pensava, 200 mil eu não tinha, eu não gastei dinheiro, eu fui na casa das pessoas, eu pedi um voto, eu apenas plantei e hoje eu estou colhendo, meu Deus.
E eu só ouvia só a voz, só fazia chorar, né? E eu ouvia a voz dizendo, apenas confie em mim. E foi o que eu fiz, cara. Então, entrei nas políticas, mas como um justiceiro, eu posso dizer assim, como um justiceiro, uma pessoa que busca justiça. Hoje a gente continua lutando, continua as pessoas me ligando, hoje sai, ó, estou precisando disso, uma cirurgia, aqui o nosso município não estou conseguindo, enfim, essas coisas, sabe? As impunidades que a nossa cidade me tornou quem eu sou e a entrar na política para poder realmente cuidar das pessoas como tem que ser cuidado. Ô Said, você está ligado no programa Acordando com as Notícias, hoje aqui, esse programa que vai ao ar, todas as manhãs aqui, das 7 às 8h30, e a gente tem todas as notícias aqui dentro desse programa, notícias de esporte, polícia, política, economia, e hoje o bate-papo aqui, o entrevistado é o ex-vereador Said, que pleiteou a prefeitura na eleição passada em 2024. Ô Said, quando você, é interessante essa sua história, quando você, é interessante mesmo, é por isso que eu comecei do começo dessa história. Agora, quando você chegou lá, ocupou uma das vagas no Legislativo aqui de Petrolândia, qual a avaliação que você faz? Quando você chegou lá, você achava que já era aquilo? Ou você, aqui é outro mundo, eu pensava que era assim e é assado? Como é que você chegou lá e a sua opinião assim? Às vezes você pleiteia não só na política, né? De chegar em determinado ponto. Quando chega lá, rapaz, eu pensava que era assim, mas não é não. Foi da maneira que você imaginou os 4 anos no Legislativo? Assim, sim, né? Há situações e situação, né? Algumas coisas que a gente pensava que a gente sabia que era daquele jeito, daquela forma, né? Que foi até, inclusive, assim que a gente entrou, o primeiro dia de mandato da gente, foi aquela situação do dinheiro, né? Que me deram, entregaram nas minhas mãos, para poder dar o voto ao presidente da casa, que se candidatou. E quando eu vi aquilo, eu dizia, poxa, eu sabia, ouvia falar que tudo... Como é que aquele dinheiro chegou na sua mão? Assim, aquele dinheiro, ele chegou de uma forma muito interessante. A pessoa que veio entregar, lógico, né, ligada à gestão atual, ela chegou e disse... Quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa? A pessoa que foi levar aquele dinheiro foi Célio, né? Célio, né? O concunhado do prefeito, a pedido de outras pessoas, né? E nesse rolo aí estava envolvido, né, muitas pessoas, tinha... não me recordo bem, mas tinha outras pessoas, né, que estavam envolvidas, lá que mandaram, fizeram o parto para juntar aquele dinheiro. E assim, cara, quando ele chegou, que me entregou aquele dinheiro, era para votar no candidato a presidente, né, nesse tempo era Joilton e Dedé. Eles queriam que a gente votasse em Joilton. E o que é que acontece, cara? Muito interessante, sabe? Que veio primeiro uma proposta de 30 mil reais. E eu disse, poxa, quero não, cara, na primeira proposta. Foi quando começaram a procurar outras pessoas e eu cheguei para o próprio presidente, o atual presidente hoje, e disse, cara, estão procurando outras pessoas, me procuraram, me ofereceram um valor estimado e eu aguentei, e aguento, mas talvez outras pessoas não aguentem. E aí, cara, dito e feito, né? Chegaram em outra pessoa e você sabe que isso é algo que vaza, não tem como se manter oculto. E até aí, cara, chegou a outra pessoa e essa outra pessoa aceitou a proposta. E foi aonde eu disse, cara, a gente tem que aceitar, se vier atrás da gente novamente, a gente vai aceitar, né? E quando chegar no dia seguinte, eu devolvo. Mas a gente tem que aceitar para eles se sentirem confiantes e a gente ganhar essas eleições. E assim foi feito. O dinheiro chegou, eu peguei o dinheiro, segurei o dinheiro. Quando foi na hora de fazer o combinado, não fiz, né? Porque não achava justo. E Dedé foi eleito, né? Dedé foi eleito o presidente da casa. E aí no dia seguinte, o mesmo Célio, né? Foi em casa buscar o montante, qual eu entreguei. E aí começou a notícia, né?
Na minha mente, eu peguei e entreguei, não tem nada a ver. Né? Mas aí a justiça do nosso Brasil, né? Desde quando você diz aí, desde quando o mundo é mundo. Não, cara, mas é crime porque é corrupção passiva, é corrupção ativa, é corrupção não sei das quantas. Eu disse, mas eu tenho minha consciência limpa. Pode ficar à vontade. Aqui estou, nunca me neguei à justiça. Né? Os processos que eu respondo assim, a não ser esse que fui injustiçado, né, por pessoas, o resto dos processos assim, são processos que quem colocou? Quem colocou foi a diretora do hospital. Por quê? Porque eu entrei no hospital, você vê, um vereador, pelo regimento interno da casa, pela lei orgânica, ele tem autoridade de entrar, né, mediante o artigo 101, e o artigo 39 da lei orgânica também o cobre, dá o direito ao vereador. Só que a gente entrou, como eu digo a você e a todos que estão aqui nos ouvindo, a gente entrou. Porém, quando a gente entra, eles errados, eles fazem com que você é quem esteja errado. Porque assim, não sei qual é a afinidade, né? Porque eu particularmente, várias vezes, eu fiz denúncias, né, na delegacia e demora, né? Infelizmente demora. Mas porém, quando alguém chega do município, faz a denúncia minha, no outro dia chega a intimação, no outro dia chega o que tem que chegar e a gente está aí pronto e preparado para responder. Porque tenho dito, todos nós estamos abaixo da lei. Né? A justiça da terra ela pode até demorar, mas um dia chega. Mas a justiça divina ela é perfeita, sabe assim? Então, assim, cara, começou dessa forma porque eu só ouvia falar dessa situação, que a política é feita no dinheiro. E todo mundo sabe dentro de Petrolândia, e todos que estão aqui nos ouvindo, sabem que a política realmente é feita na base do dinheiro. Só que a gente só ouve. E tiveram noção e começaram a enxergar e a ver que é feito no dinheiro no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu mostrei aquele momento. Só que aí algumas pessoas não entenderam o propósito. Foram entendendo o propósito no decorrer do mandato. Aí, algumas pessoas, quando eu me tornei realmente, já entrei em oposição, mas quando eu me tornei uma oposição ferrenta, fiscalizando, que esse é o dever do vereador, é fiscalizar, é cobrar. E quando eu comecei a fazer isso, a denunciar, que eles começaram a sentir que eu era algo que estava mostrando um certo perigo para eles começaram a tentar a me calar, a me pressionar através de justiça, através de denúncias, né? E não conseguiram, e não conseguiram, né? Então, assim, eu comecei a ver muitas coisas que realmente era do jeito que eu pensava. Eu poderia ter voz ativa, cuidar de pessoas, poderia ligar para deputados e dizer, deputado, estou precisando disso, em tal situação. A gente conseguiu, através do nosso mandato, a gente conseguiu emendas, né? A gente trouxe ambulâncias para cá, para a nossa cidade, trouxe uma ambulância através de emendas, né? Através de deputado. Foi uma escolha minha, né? Se é de pegar o dinheiro e botar no meu bolso, eu pedi uma emenda, né, ao deputado para que ele colocasse essa emenda e que fosse servir a população, e assim foi feito. Através do nosso trabalho, a gente conseguiu trazer assim, para cá ônibus de mamografia, conseguimos, através do mandato, ajudar pessoas com cirurgia de catarata, glaucoma, cirurgias eletivas, enfim, né? Um trabalho muito bonito. Né? E assim, respondendo a sua pergunta, a gente fez um belo trabalho. Quando a gente entrou lá, algumas coisas a gente pôde entender que outras coisas a gente entende que realmente não é aquilo que a gente esperava, né? Porque eu esperava um pleito de vereadores do meu lado e todos juntos ao lado do povo, né? A gente vê que a gente trabalhou esses 4 anos com um vereador que foi eu fazendo o papel, a função de fiscalizar, de cobrar. Qual avaliação você faz, no geral, do quadro legislativo de 2021 a 2025, no caso, né? Os seus 4 mandatos. Qual avaliação você faz dos seus colegas vereadores, incluindo você? Incluindo a mim, assim, de 0 a 10, 10. Né? 10? Porque tinha eu lá para fiscalizar. Né? Tinha eu. Então, assim, de qualquer forma, por mais que os outros não fizessem o trabalho dele, mas tinha eu. Então, assim, através do meu mandato, eu dou 10 a eles todos, porque
o meu mandato, o meu trabalho respingou muitas vezes nele. Né? Muitas vezes eu tive que bater e virou lá para dizer isso não pode acontecer. Reuniões que acontecem internas, eu tive que dizer, se fizer, eu denuncio, eu faço vídeo. E assim foi feito. Né? Muitas vezes me escutaram, me ouviram, né? E assim foi feito um trabalho comigo lá dentro, né? A minha pessoa, e foi feito não 100%, mas eu creio que 90% foi feito sim, foi feito um bom trabalho. Qual a maior decepção que você teve, se é que você teve, nesses anos legislativos? A decepção, eu vou dizer que é a mesma, né? É a conjuntura política, né? Ao invés de eu sempre pedir lá dentro da casa, eu sempre falei dentro da casa, não vamos existir oposição, nem situação. Vamos existir 11 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito para tomar de conta da população. Assim, é triste, cara. É triste. Esses dias agora atrás, né, eu acompanhei uma situação de uma senhora de 71 anos, acamada, precisando de uma cirurgia eletiva, de suspensão de bexiga, que estava com seus órgãos genitais para fora. Foi para o hospital atendeu e mandou para casa de volta, cara. Então isso dói. Já pensou se a gente tivesse 11 vereadores reunidos para fiscalizar uma situação dessa? Essa senhora passaria por isso? Não. Não. De jeito maneiro. Então, cara, eu acho que não pode existir oposição. Porque o que é, para mim hoje, o que é oposição em situação? Oposição é aquele cara que cuida da população. Né? E situação é aquele cara que anda atrás do prefeito, fazendo tudo que o prefeito quer, fazendo tudo que o prefeito manda, que é o que temos hoje, né? Hoje, inclusive, assisti uma entrevista sua aqui com o prefeito atual da cidade, onde isso aqui estava repleto de pessoas, de vereadores. Vereador não é para estar aqui não, bicho. Vereador vai estar na rua fiscalizando, cobrando. Eu até surpreendi, né? Porque eu pensava que só vinha o prefeito. Meu Deus, bro, quem está aqui hoje? Esse convite que a gente foi aceito. Estou eu e a minha esposa aqui do lado. Minha esposa, qual eu amo, já são quase 7 anos de casado, assim. E graças a Deus nunca tivemos uma sequer discussão, brigas, nunca precisei trair. Que tem um negócio, quando você vira política, a primeira coisa que faz é trocar de mulher, trair a esposa. E eu quebrei esse protocolo, cara. Quebrei 2 protocolos. O primeiro foi a bolha que eu rasguei de não gastar dinheiro com a compra de voto. E o segundo protocolo foi esse. Entrei nas políticas de cabeça erguida e saí. Não precisei ferir a minha família, não precisei trair a minha família. Infelizmente, então assim, eu acho que aquilo, Assis, que a gente quer, que a gente almeja, a gente consegue. E a gente só faz aquilo que a gente quer. Isso é realidade. Mas por detalhes, por ditados, tem que fazer isso. Não, eu não sou obrigado a fazer o que eu quero. Não é? Ok. Said, para a gente pular de assunto dos 4 anos de mandato seu, no caso como legislador, a maneira de você ser ferrenho e tal, como é que você sentiu a população de Petrolândia em relação ao seu trabalho, né? Porque sempre é assim. Repito, não só na política, no meu ramo, no seu, em qualquer canto. Sempre tem aqueles que gostam e tem aqueles que não gostam, ou amam ou odeiam. Como é que você sentiu assim a população nos seus anos de vereador? Assim, muito feliz, cara, muito feliz com o apoio da população. Meu celular não para até hoje, né? As pessoas me parabenizando pelo que eu faço. A questão das pessoas que você diz assim, ama ou não ama? As pessoas que amam são aquelas pessoas que precisam do nosso cuidado, que precisam do meu mandato para cuidar daquelas pessoas. Aquela pessoa que ama é aquela pessoa que está precisando de uma consulta que nem ontem. Ontem eu fui nos colégios com uma mãe que estava desesperada que seu filho não tinha vaga para poder ser matriculado. Então essa pessoa ama. Quem são as pessoas que odeiam assim? É aquele funcionário que não entendeu que a política é algo passageiro. Na verdade, tudo na nossa vida é passageiro. Mas ele não entendeu que ele está ali por algum tempo. E que ele acha que precisa ajudar uma pessoa denegrindo outra. Aí essas pessoas não tem como gostar. Você vê nas políticas mesmo, nas campanhas,
fizeram foto minha, né? Nada contra os homossexuais, mas fizeram uma foto, pegaram uma foto de dois rapazes, né? Se relacionando e botaram o meu rosto na imagem do cara. E assim, o cara é tão baixo, né? Tão baixo, que aquilo ali eu olhei, em momento algum me feriu ou não, eu sei quem eu sou, né? E assim, essas pessoas devem ter tudo para denegrir a minha imagem. Um grupo de funcionários pequeno, né? Um grupo de funcionários pequeno que hoje inclusive estão calados, porque estão vendo a realidade no dia a dia. Estão vendo que sai de Souza, inclusive saiu até um comentário num vídeo que eu coloquei, eu até repostei, de um rapaz que disse: votei na gestão atual, eu votei em fulano, me prometeu um emprego, não cumpriu. E bem que sai avisou, eu não acreditei, o cara mesmo postou na rede social dele. Então assim, essas pessoas que odeiam, na verdade, assim, são pessoas que odeiam a si próprio, que não tem carinho nem amor, acho que nem pela família, nem pela própria cidade, cara. Porque uma pessoa que se levantar para dizer assim: vou cuidar da população, vou cuidar da cidade, eu quero o melhor para a minha cidade, essa pessoa não tem como ser odiada. Por falar a verdade, eu até digo a você, posso até perguntar, alguém estiver ouvindo, não sei se está rolando aí os comentários, né? Mas se tiver, pode aí desafiar uma pessoa, dizer assim: qual foi o mal que Sá de Souza trouxe hoje para a cidade, a não ser o bem. Então uma pessoa que odeia o bem, que odeia outra pessoa, porque a pessoa fala a verdade, a gente já entende já que é algo além. Muito bem, são 8 horas e 10 minutos, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias, aqui pela web Rádio Petrolândia, e hoje no quadro Entrevista, o entrevistador do dia é o ex-vereador Sá de Souza, né? E também empresário, né? No ramo de... Qual é o nome da empresa, Sá? Carne Corte. Carne Corte, né? Está faltando uma propagandinha aqui. É o certo. É o certo, né? Puxar a sardinha pro meu lado também. É o certo. Ô Saide, agora, você surpreendeu, pelo menos, eu vou falar por minha pessoa, né? Além de blogueiro, radialista, também como uma pessoa mesmo, né? Você me surpreendeu e surpreendeu talvez muita gente, né? Em abrir mão de buscar renovar a sua vaga no Legislativo para se candidatar à Prefeitura de Petrolândia. Quando alguém me comentava isso nas ruas, até mesmo aqui durante o nosso programa, algumas perguntas, principalmente na rua, né? Na rua você sabe de tudo, né? Você sabe. A voz do povo é a voz de Deus, né? E muita gente me dizia assim, rapaz, sai e vai deixar de buscar a vereança para ser prefeito? Rapaz, vai nada. Eu comentava assim comigo. Eu digo, acho que não, acho que possivelmente ele vai buscar a reeleição, porque é muito mais fácil, né? Ele se reeleger vereador do que buscar ser prefeito, né? Mas a voz do povo estava certa, pelo menos essas pessoas falaram para mim. E eu continuo dizendo, foi uma surpresa você deixar de buscar uma vaga à vereança, no caso, continuar como vereador. Eu não diria que era certa não, mas as chances, né? 90%. Por aí, né? E para ser eleito prefeito, aí as chances eram 90%, talvez até mais, para não se reeleger. Como é que nasceu essa ideia, né, de não buscar renovar a cadeira para buscar aí se candidatar a prefeito? Você conversou, claro, com certeza você conversou com sua esposa e tal, mas como foi, assim, para chegar ao máximo denominador comum, para chegar a esse ponto? Assim, primeira vez que a gente está vindo aqui, né? Primeira de muitas. O que me chama a atenção, né, é que a Bíblia diz que a gente só fala aquilo que o coração está cheio, né? E a gente nota aqui, né, todos que estão ouvindo, faz das perguntas que está dentro de você. Não tem papel aqui, não tem nada anotado. Você realmente fala, pergunta o que ouve na rua, como você já falou, né? A pergunta é simples e direta. A Bíblia diz que Deus usa o louco para confundir os sábios, né? Até o momento eu estava pronto, preparado realmente para vereador. Mas buscando na conjuntura política uma pessoa para poder ser o cabeça. Foi onde a gente procurou Jane, e Jane disse que, olha agora, Assis, o perigo da nossa política. O perigo da nossa política, a nossa política começou a entrar num caos em 2024. Quando Jane disse, não sou mais candidata. Quando o doutor Marcos disse, não sou mais candidato.
Quando o Lorival disse, não sou mais candidato. Quando o doutor João disse, eu não posso mais ser candidato, se a gente procurou, porque já tem uma conjuntura política já em Carnalbeira, o meu filho, e até já transferiu o título para lá. Então assim, eu não posso mais, senão eu era candidato, né? E eu entendi. E quando eu cheguei em casa, conversando com a mulher, lógico que não foi dentro de um dia, foi no decorrer, né, do período eleitoral, colocando as pessoas, eu disse, meu Deus, não tem ninguém para enfrentar o atual prefeito. E eu fiquei pensando, Assis, e eu creio que você vai concordar com isso. Qual foi a vez que Petrolina enfrentou uma eleição sem ninguém para disputar como concorrente? Nunca teve, cara. É uma vergonha, é uma falta de respeito. A pessoa sai candidata e não tem ninguém para poder disputar com ele. Foi quando eu disse a mesma pergunta também, né? Eu fiz para mim mesmo, meu Deus, e agora? Foi quando algumas pessoas disseram, sabe por que não você como candidato a prefeito? Eu disse, poxa, é um caminho difícil, mas talvez possa ser. E eu comecei a colocar aquilo, aquela ideia veio para a cabeça, depois desceu para o coração. Aí foi onde eu procurei, né, conversar com minha esposa. E juntos a gente começou a amadurecer a ideia. Foi quando a gente também começou a orar a Deus. E dizer, Deus, se for da tua vontade, seja feito assim. Foi quando realmente, passados os dias, eu senti a necessidade. E quando eu disse a algumas pessoas, você é candidato a prefeito. Uma delas disse, então se você vai ser candidato a prefeito, você vai me dar o motivo de sair de casa para exercer a minha função como cidadão. Eu disse, como assim? Eu disse, eu não ia votar. Nessa gestão que está aí hoje, eu não iria sair nem de casa. Depois de justificar. Foi aonde tocou no meu coração, sabe assim, começou a amadurecer realmente a ideia, dizer, rapaz, independente de perca ou de ganha, eu sou candidato. Eu vou colocar meu nome, eu não vou deixar a população ser desrespeitada, não. Eu estou aqui ainda, né? Eu estou vivo. E a gente colocou o nosso nome assim, e você vê que a gente caminhou sozinho, caminhamos nas ruas, fiz o que podia fazer, né? Foi feito. As pessoas sabiam da situação, do que acontecia, que eu vinha mostrando há muito tempo. Então eu dei a oportunidade de Petrolândia escolher a mudança. Escolher realmente uma pessoa que queira governar a cidade com amor, com propósito, com honra, que pense na população. E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam o propósito. Algumas pessoas que até hoje já me dizem que pessoas que me dizem, sai, eu me arrependi, sai. Fui enganada mais uma vez. E eu vejo hoje, né, as coisas acontecendo, como estão acontecendo, muitas pessoas já se arrependendo. Porém, assim, eu não vejo a culpa, né, modesta parte, em algumas pessoas, porque, assim, quando você chega numa casa que tem uma família humilde, que a ação social não conseguiu fazer, exercer o seu trabalho dentro daquela família, se você chegar com um candidato, assim, e oferecer rios e fundos, aquela pessoa vai acreditar, porque ela busca e almeja algo melhor. Então, caiu na lábia, modesta parte, a pessoa que foi lá, o político que foi lá enganar, esse sim é que eu tenho que responsabilizar, né? Porque ele enganou, ele prometeu, ele até deixou uma cesta básica, uma necessidade daquele momento. Então, assim, eu particularmente fiquei em paz sobre isso, né? E essa, quando você pergunta, o que deixou? O que deixou foi a fé, cara, que eu tenho em Cristo, né? O meu alvo é Cristo. Então, assim, as minhas decisões eu já mostrei que não tenho, meu alvo não é política. Entrei na política de cabeça erguida, saí da política, entre aspas, de cabeça erguida, não tenho nada preso a políticos, não tenho nada preso a pessoas, né? Nem tenho laços de corrupções dentro da política. Graças a Deus entrei e saí, né, das políticas sem manchar o meu nome, né? Então assim, eu mostrei que dá para fazer assim. Dá para você, como cidadão, como radialista, ser candidato a vereador? Dá, sem precisar gastar, sem precisar fazer a compra de voto. Então eu rompi essa bolha. Essa é a terceira bolha, né,
que eu rompi, é ter largado, porque algumas pessoas dizem o quê? Quando entra na política, para sair, sai mais não. Eu já ouvi até essa palavra maldita, né? É um câncer, a política é um câncer. Quando você diz, eu entrei e saí, cara, né? Como você mesmo se surpreendeu, dizendo, poxa, como é que você troca algo que está certo pelo duvidoso? E hoje eu digo assim, que na minha vida o que está certo hoje, né, é a minha fé em Cristo. Outras coisas que tem por vir, essas sim serão acrescentadas. Ok, então tá aí, você está ligadinho no Acordando com a Notícia, né? Hoje o entrevistado do dia aqui é o Saide Souza. Ô Saide, uma vez político, jamais deixa de ser político, né? Para ser político também não precisa ter mandato, não. Não. Eleição 2026, você pretende buscar, por exemplo, se candidatar ou então já tem dobradinha de apoio aí nas eleições do ano que vem? Assim, a expectativa está grande, né? Já temos já uma conversa aí já variada, conversa essa que vai ser ajustada já agora, depois do carnaval, né? Você é um pré-candidato a deputado? A gente está trabalhando para isso, né? E já tem conversas já amarradas para a gente poder, né, caminhar. Mas aí, desta vez aí, eu quero buscar um apoio maior, onde a gente vai correr agora, depois do carnaval. Você como um bom folião, né? Que participa do carnaval, você sabe que o Brasil para no carnaval e só começa a andar depois do carnaval. Tudo é depois do carnaval. Tudo é depois do carnaval. Então, depois do carnaval, a gente vai estar até retornando aqui para poder trazer a notícia em primeira mão. Ok, mas está bem encaminhado? Estamos bem começando. Tá bom, não pode dar uma dica não? Com quem seria? No momento a gente está conversando, né? É como eu disse a você, a gente não tem ligações. Nem amarrações com nada, nem com ninguém. Então a gente está movimentando aí para poder ver essa conjuntura política. Mas é um pré-candidato. Estamos na luta, né? Fale alguma coisa antes do carnaval, rapaz. Será que tudo só pode ser dito depois do carnaval? Vamos acompanhar o carnaval. Não, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Você é pré-candidato a deputado estadual. Ô Saide, daqui a pouquinho vamos acompanhar o sepultamento do nosso amigo João de Carena. São 8 horas e 21 minutos, mas ainda dá tempo de bater um papo, né? Porque o sepultamento é 9 horas. Ô Saide, muito, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo no meio do povo, né? E especula-se que, por exemplo, você possa estar fazendo parcerias com vereadores atuais para trazer para a oposição. Existe alguma coisa em relação a isso? Você conversa com vereadores atuais, buscando trazer para o lado de oposição? Assim, no momento não, né? No momento não. Inclusive, até o próprio gestor colocou na matéria que disse com toda firmeza, toda clareza, que tem os 13 vereadores ao lado dele. Ele falou isso aqui? Essa parte ele não mentiu, não. Não, né? Porque eu perguntei o seguinte, que Fabiano aqui, ele estava pela primeira vez, Petrolândia um prefeito elegeu todos os vereadores, e é verdade, é verdade. Claro, isso é fato. E eu perguntei, eu digo, tudo bem, você começa com os 13 vereadores, mas vai terminar, e ele garantiu 100% que terminaria, você acredita? Aí já é uma segunda pergunta, porque a gente não pode prever nem ver além do hoje. Então, assim, acredito que não, né? Acredito que não, cara. Porque, assim, as pessoas vão se libertar. As pessoas vão começar a entender e os próprios eleitores vão começar a cobrar dos vereadores. Não existe, isso é ruim. Você vê a arrogância, a prepotência do gestor, que ele fala na maior alegria. Eu tenho os 13 vereadores, mas ele não fala o motivo que tem. Porque para ter 13 vereadores, o custo é muito alto para o nosso município. E você vê hoje que a saúde está um caos, porque ele prefere alimentar uma base para ele, né? Você vê que a educação hoje está um caos também. Qual a nota que você daria à atual gestão? O executivo ou o legislativo? Pode estar nos dois, né? Mas primeiro o executivo. O executivo hoje assim, 5, né? Metade de 10, 5, né? O
por algum trabalho que ele está fazendo na cidade, isso é fato, trabalho voltado mais na infraestrutura, né? Onde as grandes áreas, as principais áreas, que é saúde, né? Educação, estão aí nessa parte é zero, né? Mas na infraestrutura ele tem feito um trabalho, lógico, recapeamento de asfalto, né? Feito esse trabalho que, na minha concepção, esse trabalho de pavimentação asfáltica não precisava ser agora, a priori, nas ruas, né? Aqui nas quadras, quadra 1, 2, 3, enfim. Mas sim no bairro Nova Esperança, sim no bairro Novo Horizonte, numa zona rural, né? Mas aí tudo bem, mas a minha nota para ele hoje, pelo esse trabalho que ele está fazendo, é 5, né? E o legislativo hoje, o mesmo 5, né? Porque eles estão trabalhando em conjunto. O legislativo fica um pouco mais difícil porque tem muitos que estão começando agora, né? Mas estão juntos, né? Estão juntos, infelizmente, é realidade. O que é que você espera desse quadro legislativo, né, nos 4 anos? Espero o melhor, Assis. Eu não vou, nem sou louco de torcer para que dê errado, porque se der errado para esses vereadores, esses 13 vereadores, vai estar dando errado para o povo, né? Mas eu espero que eles façam a política com dignidade, com respeito, com responsabilidade, pensando realmente no povo, né? E não no bem comum, né? Eu espero isso. Ok, então tá aí, são 8 horas e 25 minutos. Saí, você se arrepende, assim, de repente, rapaz, eu poderia não ter buscado a prefeitura e sim a vereador. Depois da eleição, chegou algum arrependimento? Não. Você queria, se fosse hoje, você faria a mesma coisa? Assim, não, de jeito de maneira, até porque é o que eu digo, quando a gente faz alguma coisa sóbrio, com a lucidez, conversado com sua esposa, conversado com Deus, quando a gente faz, a gente não tem como se arrepender, porque é algo que já está programado. O arrependimento só vem daquilo que você não programa, daquilo que você não planeja, né? E, como você perguntou, se fosse hoje para sair candidato novamente, só se não tivesse nenhum para enfrentar ele novamente. Eu sairia e repetiria a mesma coisa novamente. Hoje eu tenho uma satisfação lá na rua, as pessoas simples, as pessoas humildes gritam, meu prefeito, gritam, eu respondo, isso é maravilhoso, isso é satisfatório. Meu prefeito. Então assim, a gente não obteve o quantitativo de voto necessário para poder conquistar o cargo eletivo, né? Mas assim, no coração das pessoas a gente tem esse mandato, né? Ganho. Então não se arrepende, né? De jeito se hoje faltasse 3 meses, 2 meses para as convenções, né? As eleições, você daqui a 2, 3 meses você faria a mesma coisa. Se não tivesse ninguém para enfrentar ele, faço a mesma coisa. Pelo que eu acho que eu estou entendendo, todo mundo está entendendo, né? No caso, se nessa eleição passada, se um doutor João tivesse entrado, se Jane ou Marquinho, ou seja, você não iria buscar se candidatar à prefeitura, é isso? Não. Ficava como vereança mesmo. Como vereança. Mas já que não teve, a gente sai para poder respeitar a democracia, né, do nosso Brasil, da nossa cidade, né? E a gente sai candidato, prefeito, para poder dar oportunidade ao que a gente sabe que tem, né? E depois das eleições é que a gente vai focar e vai insistir mais ainda, porque a oposição do petróleo é forte. Infelizmente, algumas pessoas se retraíram, né, por não acreditar. Mas hoje, algumas pessoas que se retraíram hoje já estão mostrando a indignação, mostrando o respeito que tem pelo nosso trabalho e que vê assim, que o nosso trabalho está gerando frutos. Sabe, caso você tivesse se elegido, né, tivesse conseguido os votos suficientes, nós estamos hoje, estamos há 2 meses, quase 3 meses, né, do novo mandato atual. Vamos supor que Said tivesse se elegido. O que é que você acha que você teria feito nesses quase 3 meses, né? Como seria seu início de governo? No início era que eu já tinha em mente né? Era reforçando, em primeiro lugar, a saúde, né? A gente viveu um caos na saúde durante esses 4 anos, ainda continuamos. E eu já tinha isso já na minha mente, de dar uma reforçada grande na saúde. A gente vê hoje, Assis, né? Algo judiador. Uma senhora de 60, 70 anos ter que sair daqui de Petrolina 3 da manhã para Arco Verde para fazer exame de mamografia. E um mamógrafo, cara, não
não é lá essas coisas não. O município tem dinheiro, o município é rico. A gente iria dar uma focada nessas situações. Hoje, para você ver, uma mãe, inclusive me ligou uma mãe de uma moça que vai ser mãe, ó, e preocupada, falta 3 meses para dar à luz, mas ela já preocupada porque está com medo de ir para o hospital e ser encaminhada. Então essas coisas básicas, a gente iria estar mudando tudo, a gente iria dar a dignidade ao povo de ter o seu filho petrolinense. Hoje você gera a criança durante 9 meses na barriga da mãe, porém quando vai nascer não nasce mais natural de Petrolândia. É natural de Arco Verde, é natural do Recife, é natural de Serra Talhada, enfim, dessa cidade, de Vitória, né? Então, isso, se a gente continuar persistindo nessa situação, daqui a pouco a gente não vai ter mais filhos natural da nossa cidade, da nossa própria cidade. Vão ser tudo estrangeiro, né? É, tudo estrangeiro, né? Obrigado. Mas a gente iria dar uma reforçada muito grande na saúde e na educação, a priori, né? Nesses 3 meses, acho que a gente já estava já bombando em muitas coisas. Estava bombando. Você já tinha, caso tivesse ganho, caso, né? Você já tinha seu secretariado já pronto, já estava tudo na sua cabeça? Não, assim, se eu disser que foi tudo tão novo, tudo tão pego de surpresa, né? Que não tinha. Algumas pessoas fizeram até meme, né? Dizendo que o meu secretariado era fulano, era pessoas que não têm uma certa sabedoria, né? Mas assim, eu vi aquilo como uma algazarra, um menosprezo, né? Querer desprezar aquelas pessoas, né? Eu politicamente fui desprezado e hoje a solução de Petrolina é Sá de Souza. Então assim, fizeram esses memes, né? E a gente também não ligou, passou por cima disso. Não tinha não, assim, mas tem pessoas competentes na nossa cidade. Tem pessoas dignas para exercer qualquer função. Se bem que daria sim, assim, para aproveitar, lógico que a gente iria aproveitar algumas pessoas, por exemplo aqui, Jane, né? Jane, a cunhada do prefeito, um amor de pessoa, uma pessoa do bem. Aquela pessoa, a gente não poderia nunca demitir ela e nem retornar ela para o concurso dela. Ela tinha que ficar onde ela está, cuidando da população. Então, assim, pessoas que cuidam da população não podem perder o emprego por conta de uma perseguição política. Né? É isso que eu ia dizer agora, não ia ter perseguição política. Nunca, jamais. Porque o gestor, o prefeito, quando ele é levantado pela população, ele está ali para cuidar da população. A cidade não é dele, a prefeitura não é dele. Então ele tem que ter a responsabilidade de ter isso em mente e no coração para poder levar para a população. Porque quando se tem uma perseguição política, quem sofre é o povo. E eu vou dar um exemplo aqui agora. A saúde do jeito que está hoje, se não houvesse uma perseguição política, o doutor João tivesse com aquela clínica aberta, o que você acha? Uma gestante sairia daqui para ir ganhar bebê em outra cidade? Não, cara. Teria lá. Outras prefeituras de outras cidades aqui estão fazendo parceria com a clínica e estão sendo atendidas aqui. Por que não o nosso município? Por que não a nossa cidade? Por que não o nosso município? Mas você nota que hoje as pessoas de fora estão sendo atendidas no hospital, né? Você vê até nos próprios comentários dos meus vídeos. E as pessoas da nossa cidade estão sendo remanejadas para outras cidades para poder ganhar bebê, para poder fazer uma cirurgia simples. Então, assim, você nota que estão usando a nossa cidade para fazer uma política estadual. Poxa, a gente não está tendo porte para cuidar da política municipal, imagina estadual. É aquilo que eu lhe falei e recapitulo. É caro. Manter um grupo ao seu lado, hoje, é caro. E quem paga o maior preço é a população. Com a falta de medicação, com a falta de médico, com a falta de fardamento na escola, com a falta de merenda. Então, isso quem paga o preço maior é a população. Pois bem, estamos chegando ao final da entrevista, até porque a gente vai acompanhando aqui a pouquinho, né? Sabe, você se sente preparado para ser um prefeito, para ser um deputado? Desde quando entrei, assim. Hoje, até você está preparado para ser um prefeito? Você, assim. Pode botar isso na sua cabeça. Assim, Sá, não entendi. Quem faz acontecer é Sá de Souza? Não, e sim uma equipe. Se a gente assumir a prefeitura hoje, que tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, e você nota aí por esses processos que estão andando, já chegou mais um processo da gestão. Inclusive, assim, até ele veio aqui e a respeito de um processo que teve, que saiu aí, de uma falta de um recurso aí de 1,5 milhão, né? Quase 1,6 milhão. E ele veio dizer aqui que ele não teve respeito pela população e dizer que aquilo ali era fake news.
Aquilo ali é um relatório do TSE, Tribunal de Contas. E assim, ele ainda para poder tentar amenizar a situação, ele disse que o município economizou. Cara, vamos lá. Como é que economizou? Ele esqueceu que em 2024 eu ainda era vereador. Se você faz a economia de uma licitação daquela ali e esse dinheiro é remanejado, o projeto tem que passar pela Câmara, assim, e não foi passado. Como é que ele economizou? E se economizou, onde foi que ele colocou esse dinheiro? Então o processo chegou, né? Vai ter que responder. Inclusive, dia 17/2 agora, já esse mês, chegou um novo processo, agora do Ministério Público Federal. A coisa está ficando feia. Assim. Então, assim, as pessoas começam a entender e a dizer, bem que sai, avisou. Porque isso tudo eu avisei. Cara, está acontecendo isso é ruim para a nossa cidade. Eu não vou me alegrar com esse tipo de situação, sabe assim. Desses processos que estão chegando, e ainda tem muito mais por mim, a coisa é séria. Né? Não vou me alegrar com isso não, jamais, porque quem perde é a cidade, como está de fato perdendo. Mas assim, nessa situação a gente vê a soberba. É melhor o cara chegar aqui e dizer, ó, cara, aconteceu tal, mas estamos resolvendo. Não foi, estou dando até uma luz aqui para ele fazer isso, porque está ficando feio. O cara não tem um senso do ridículo de andar nas ruas falando bobagem, não sei se na sua lucidez, né? Não sei. Mas assim, anda falando bobagem, tentando desmentir as pessoas. Se você colocar uma matéria, Assis, de uma coisa, de um processo, o cara vai lá e diz que é fake news, enfim, a gente tem que respeitar a imprensa, a gente tem que respeitar os órgãos, a gente tem que respeitar a notícia. E a notícia é essa, você vê que as coisas estão chegando. Agora mesmo vi uma notícia antes de sair de casa, de um fato em Floresta. O Ministério Público está lá, Polícia Civil, estão investigando, a coisa está ficando séria. Porque do jeito que estava não dá para ficar. Né? E recapitulando assim, a sua pergunta, né? Se eu estou pronto, preparado e querendo. Sabe por quê? Assim, porque um exemplo, quando a gente chega em uma situação, eu preciso comprar um mamógrafo para trazer para a nossa cidade, sou eu que decido? Não. Eu vou chamar quem? Quem é que tem a competência maior? É o jurídico. Jurídico da casa. Preciso comprar um mamógrafo para casa, para o hospital. Tem como? Convida o secretário de saúde? Tem como? Tem. Está dentro da lei? Tá. Então compra, cara. Tem o dinheiro? Tem. Então compra. Então assim, quem rege o mandato é o prefeito. Mas quem leva o mandato é uma boa equipe. Se a gente não tiver um bom jurídico, se a gente não tiver um bom secretariado, a gente não consegue exercer um bom mandato. Então assim, qualquer pessoa hoje que entenda um pouco de política, está pronto para exercer um cargo ou executivo ou legislativo. Basta ter uma boa equipe. Assim, pergunta ele, tem uma pergunta aqui, se ele ainda pretende se candidatar a prefeito novamente. Novamente, acho que ganharia, né? É uma mulher aqui, ela não deixou o nome, né? Acho que ganharia. Então tem gente achando que... Primeira pergunta, né, da ouvinte aqui, e essa ouvinte está dizendo o seguinte, pergunta se ainda pretende se candidatar a prefeito novamente, acho que ganharia. O nosso trabalho, né? A resposta do nosso trabalho, a gente não vai parar, assim, a gente não vai parar de jeito maneira. E, como eu falei, né? A gente saiu de algo que praticamente certo para algo duvidoso. Então, assim, lá na frente a gente não vai passar 4 anos sem um mandato, para lá na frente a gente dizer, a gente é candidato a vereador. Sem lógica, né? Então a gente está dentro do pleito, a gente vai lutar, sim. No caso, você é pré-candidato a deputado estadual e pré-candidato à prefeitura já em 2018? 2018 não, 2028, né? 2028... Aliás, perdão, 2028. 2028 a gente é, sim, pré-candidato a prefeito da cidade, não tem dúvida. A gente esse trabalho da gente é muita gente não para, assim. Passou janeiro, a gente continuou o nosso trabalho, hoje a gente... O palanque não foi montado, tá montado. Está montado e cada vez mais se fortalecendo. A gente vai sim
respeitar a população, e a gente espera ter essa oportunidade assim, do povo. Se o povo entender daqui para lá que a gente merece governar Petrolândia, a gente está pronto, preparado e querendo. Se não entender, a gente vai sim respeitar também a vontade do povo. Aí sim, depois de 28, se o povo não tiver essa liga com a gente, aí a hora da gente pensar, né, direitinho, e dizer assim, peraí, chegou a hora agora da gente tomar um novo posicionamento. Então tá aí, estamos chegando ao final do programa Acordando com as Notícias, aqui no Bate-Papo, né? Aqui, nossa entrevista aqui é bate-papo, né? Você percebeu, né? Que aqui é bate-papo, descontração, claro que as entrevistas são sérias e tal. Aliás, quero parabenizar, Saide, pela sua postura, né? Com a sua maneira, né? Você tem suas críticas, né? Mas com um lado respeitoso, Sim. Respeitoso, porque na política, e assim como existe, eu costumo dizer o seguinte, não só é na política não, claro que a gente está fazendo uma entrevista aqui com você falando sobre política, né? Mas é em qualquer ponto, né? Você não tem que tratar ninguém como inimigo, né? Como adversário, né? Não existe inimigo, existe adversário. Então você, durante toda a entrevista aí, respeitoso com todas as pessoas, fez suas colocações, mas dentro do respeito. Dentro do respeito, né? O que é muito interessante, né? Então quero agradecer, bem, se tiver, só para nas suas considerações finais, né? Porque a gente vai ter que deslocar agora para o sepultamento do nosso amigo Júnior Caré, né? A gente aproveita também e deixa força para a família, né? Pessoa aí que deixa um legado fantástico, né? Sai, se ficou faltando alguma coisa aí nas suas considerações finais, fique à vontade e muito obrigado por ter comparecido aqui ao Acordando com as Notícias, concedido essa entrevista aí em alto nível. Assim, realmente, como tem sido todas, né? Que a gente faz aqui, né? Agradeço, né, assim a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes que aqui se faz presente e quero dizer aqui, deixar as minhas considerações finais a todos vocês. A matéria vai ficar rolando no ar, se não puder acompanhar. Vai estar, ainda hoje vai estar no Instagram, né? Na íntegra do Instagram. Isso. E assim... As nossas redes sociais, YouTube, Instagram, no Facebook, né? O que a gente tem a pedir, né? Assim, a gente torce para que dê certo, mas o que eu tenho a pedir é a gestão, o prefeito, que tenha mais um pouco de responsabilidade com a população, analise melhor alguns funcionários seus, né? Quer dizer, seu não, do município, né? Do povo. Que você chega às vezes em determinados locais, o funcionário pensa que é dono, né? Vamos cuidar melhor da população, da nossa cidade. Vamos dar mais oportunidade aos comerciantes da nossa cidade. Você vê, Assis, que a gente acompanha a cidade e a gente consegue enxergar, cara, que a maioria das licitações, 100% das licitações, é algo espantoso, Assis. 100% das licitações, creio que 80% das licitações é do pessoal de fora, né? Exclusivamente do pessoal de Garanhuns, né? Poxa, eu fico me perguntando, não tem comerciantes capacitados, competentes para isso, para poder dar a sua contribuição, porque quando você empurra, Assis, 1 milhão em uma empresa de fora que vem aqui, presta o serviço e vai embora, né? Presta o serviço e vai embora, levando o dinheiro do município, o município vai ficando sempre no caos. Agora, quando você chega, que investe 1 milhão em uma empresa local da nossa cidade, aquele dinheiro vai virar, ele vai gerar, ele vai trazer, esse dinheiro vai para a mão do trabalhador, vai para a mão do comerciante, do próprio comerciante, uma farmácia, vai para um frigorífico, vai para um mercado, enfim, vai para um médico, né? E você nota-se hoje que a maioria das empresas que respondem às nossas licitações são de Garanhuns, né? E eu acho que aqui também tem empresas capacitadas para fazer isso, para fazer esse trabalho, para prestar esse serviço, para deixar esse dinheiro dentro da nossa própria cidade, né? Algo de estranho tem empresas, inclusive, que abriram no ano de 2024, no ano mesmo de 2024, já ganharam licitações valorosas, né, de Garanhuns, dessas empresas. Então a gente nota-se que isso é algo alarmante e preocupante, que aí eu acho que tem coisa, né? Inclusive sentado com algumas pessoas, a gente escuta, né, de algumas pessoas que existe uma boa conversa, existe algo que não está legal, né? Todo mundo entende o que eu estou falando, né? E eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tem que dar
a prioridade das pessoas da nossa cidade. Você vê que o comércio hoje daqui na nossa cidade está um pouco parado, porque não tem o apoio. Hoje na nossa cidade, 2 comerciantes praticamente atendem o nosso município, mas com a menor fatia do bolo, né? E eu acho que a gente tem que investir mais, né? Tem que parar para pensar mais na população, esquecer o ego, esquecer a vaidade, a ganância principalmente, assim, porque o que está levando essa gestão à ruína é a ganância, é o poder, é a prepotência, né? E eu creio, eu tenho sentido em mim que o principado da corrupção ele está caindo por terra, né? Vai ser algo abalador, vai ser algo frustrante para algumas pessoas. Infelizmente está começando a acontecer, mas eu peço esse total respeito em nome da população. Você vê, Assis, quando eu digo que um grupo grande desse, de vereadores, de pessoas que foram candidatas a vereadores, assim, que estão hoje do lado do prefeito, o custo é muito alto. Você vê que foi criado agora na reforma política, né, da Casa Executiva, 30 vagas de emprego. Essas 30 vagas de emprego, cada um custa R$4.000 ao nosso município. Se a gente somar 30 vezes 4 dá 120. 120 mil mensal, cara, é muito dinheiro. Se a gente somar 120 vezes 48, dá quase 6 milhões para o nosso município bancar. Em questão de ego, porque o prefeito quer aquele povo ali ao redor dele, para poder já montando o grupo dele, para nas eleições de 26, do filho dele, ele ter aquele povo todinho arrastando os pés atrás dele. Mas isso ele está esquecendo que quem paga o preço maior é a população. Hoje, com 6 milhões, eu tenho certeza que daria para distribuir esses 6 milhões para o município, uma porcentagem na educação, uma porcentagem na saúde, e uma outra porcentagem na pavimentação do bairro Nova Esperança, do bairro Novo Horizonte, das áreas vilas, né? Enfim. Mas não, ele pelo ego, ele prefere investir desse jeito. O dinheiro, no meu ponto de vista, né, mal investido no momento, porque é um dinheiro público, e ele não tem a dignidade assim, de ainda vir dizer aqui que se abrir concurso público, como é que vai pagar? Então eu faço a pergunta novamente a ele, como é que ele vai pagar essas pessoas que ele criou aqui? Um valor de quase 6 milhões, esses cargos que foram criados para beneficiar amigos de prefeito, enquanto o gari está com salário mínimo. Enquanto o técnico de enfermagem está com salário mínimo, enquanto o guarda municipal que agora, queria até parabenizar-se, já que a guarda municipal da nossa cidade, que agora passa pelo o STF, né, a ter um poder de polícia, né, um poder ostensivo, né. Queria parabenizar a guarda por isso e dizer que a guarda hoje ela recebe um salário mínimo para ter um poder ostensivo nas ruas. É perigoso. E hoje quem faz a maior segurança hoje é a guarda municipal na cidade. Mas esses ganham o quê? Um salário mínimo. Gari, salário mínimo. Essas pessoas ganham um salário mínimo. Mas os amigos do prefeito, eles estão lá ganhando seus 4 mil, 5 mil, né? E de salário, né? Aí quando vem uma complementaçãozinha, que é uma diária, que é um negocinho, aí eu acho que bate de 8 para frente, né? Então eu acho que assim, nas minhas considerações finais, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo, tem que ter esse carinho com o povo da nossa cidade. A nossa cidade hoje, né, infelizmente, ela está perecendo. Ela está, cada dia que passa, ela está entrando em um abismo, que se a gente não tiver cuidado, a coisa vai ficar pior. E não tem quem tire, Assis. Nossa cidade, hoje a nossa cidade, ela se encontra num débito muito grande, né, por conta do ego do gestor em fazer esse empréstimo. Já tinha feito um primeiro empréstimo de quase 9 milhões, agora fez um segundo de quase 40 milhões, e que isso vai ser pago daqui a 10 anos, que isso compromete o município, assim. Porque se você pegar o projeto para dar uma analisada, o projeto ele está dizendo que tem uma ligação com o FPM, que é o Fundo Participativo dos Municípios. E isso vai ser tirado de lá numa parte, assim. Então, assim, hoje não, mas daqui na frente, quando o município começar a pagar essa conta, vai pesar. Então, assim, hoje, o nosso gestor está fazendo o quê? Está pegando todo o dinheiro do município e está botando para torar, gastando sem responsabilidade nenhuma. E lá na frente ele sabe que isso vai se tornar um caos. O próprio gestor sabe disso, que daqui a
4 anos vai ter um caos instalado em nossa cidade. E o que é que vai acontecer? O próprio prefeito que assumir, né, vai entrar sabendo que tem aquela dificuldade. E esse cara ele vai ter que trabalhar cortando gasto, demitindo pessoas, funcionários, cortando o que tem que ser cortado para botar a cidade novamente nos trilhos. Então, quando começar a fazer isso, assim, o que é que vai acontecer? Esse gestor, para a população, ele vai começar a se tornar ruim, porque botou fulano para fora, Ciclano tinha não sei quantos anos de prefeitura e o prefeito botou para fora. Não vai entender a situação, mas eu já estou avisando aquilo que vai acontecer lá na frente. Eu já estou dando uma luz, que essa matéria vai ficar arquivada no seu blog para daqui a 3, 4 anos a gente assistir ela. E algumas pessoas dizem, ele avisou. Então, está fazendo isso, não sei se... Acho que por má fé, né? Porque está comprometendo o município, está comprometendo a gestão, está comprometendo uma população. Então, tem que ter cuidado, Petrolândia hoje tem que acordar, a população hoje tem que ter um pensamento voltado, né, para as políticas públicas, porque isso é muito bom. Então, deixo aqui as minhas considerações finais, assim, aqui, o meu carinho com a população, o meu respeito com a população, né? E quero dizer que continuarei sim com fé em Deus, né? Primeiramente. Vou continuar o meu trabalho, não irei parar, só quem me para é Deus, né? Enfrentando quem for preciso enfrentar, dentro do respeito, como você falou, dentro da legalidade, dentro das leis, né? Deixando aqui bem claro que estou à disposição da população, estou à disposição da justiça, estou à disposição de todos, né? Porque não sou mais uma figura pública, como se diz, com mandato, mas sou uma figura pública, né? Sem mandato, sem remuneração, e deixo aqui o meu carinho, né, com a população, em especial todos, né? Não tenho ninguém melhor que ninguém, nem A nem B, não. Aqui para mim todos são iguais, trato todo mundo de igual para igual, rico, pobre, branco, preto, azul, enfim, né? Não tenho isso comigo não. Então, eu acho que Petrolândia tem sim que dar essa oportunidade, me dar essa oportunidade para a gente poder mostrar o nosso trabalho, como foi dado como vereador. Me deram a oportunidade como vereador, mostrei o meu trabalho, agradei a população, então espero ter a oportunidade também lá na frente, enquanto prefeito. Vim aqui, deixar aqui o meu carinho a todos e que Deus abençoe a todos nesse momento e não poderia deixar de encerrar esse momento, deixando aqui a minha solidariedade, né? E pedindo a Deus que conforte, né, o coração de toda a família do nosso saudoso Júnior, né, Júnior Caré, o qual tive a honra de conhecer, o qual tive a honra de abraçar, de brincar com ele de bola, de brincar com ele como amigo, né, com palavras, enfim. Então deixo aqui a minha solidariedade, que Deus conforte o coração de Betinha, de toda a sua família, né, desde já que Deus abençoe a todos. Obrigado, Said. Então tá aí, a solidariedade de Said e também de Assis Ramalho, que vai ser sepultado agora e a gente vai para o sepultamento agora. Agradeço aí a audiência de todos vocês, lembrando que em breve a entrevista estará disponível também nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook.